Foi, pronto. Todos estão vendo a apresentação, gente? Sim. Sim, maravilha. Então, lembrando que nós estamos aí, né, falando sobre o mestrado dos relacionamentos. Na verdade, falando sobre o mestrado, não, nós estamos no mestrado dos relacionamentos e estamos abordando, né, alguns temas muito importantes. Apenas dando uma introdução para quem está chegando hoje, para quem vai assistir esse conteúdo depois, né, e não tem a base daquilo que estamos falando. Existem algumas estatísticas, né, que nos motivaram a desenvolver esse conteúdo. Então, olha só esses dados aqui, né? Dados do Registro Civil mostram que Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. 90% dos brasileiros vivem alguma crise no casamento. 85% dos brasileiros não se sentem realizados nos relacionamentos. 65% dos filhos não se sentem amados por seus pais e vice-versa. E a partir de 2022, praticamente, gente, 50% dos casamentos terminam em divórcio no Brasil. Então, para refletir, ficam algumas questões aqui. Isso, o que vocês acharam desses números? Por que vocês acreditam que isso acontece? Como eles poderiam ser evitados e o que será que está faltando? Alguém que acompanha aqui essa aula gostaria de falar algo a respeito? Na última aula, nós apresentamos essas mesmas questões, mas estamos em uma construção e talvez você tenha uma percepção, uma opinião diferente. Alguém gostaria de falar algo? É, Bom, pode falar? Ou alguém quer pode, falar? pode falar só. Ah, é que eu não tinha visto que você queria falar. Mas se você quiser, pode falar. Eu ia falar que travou, na verdade, o meu celular na hora que o seu pai estava explanando aí. Mas, Ah, ok, amigo. Eu vou então repetir aqui, né? Para quem estava chegando, para quem está chegando agora ou tendo acesso agora a esse material, nós estamos em uma construção, né? Nós apresentamos aqui algumas estatísticas que nos levaram a desenvolver esse conteúdo, né? E depois apresentamos algumas perguntas aqui que, inclusive, foram apresentadas da última vez, no último encontro, né? O que vocês acharam desses números? Por que vocês acreditam que isso acontece? Como poderiam ser evitados? E o que está faltando? E aí nós perguntamos, Caetano, quem gostaria de compartilhar algo a respeito, alguma percepção, ponto de vista sobre essas perguntas aqui. Então fiquem muito à vontade. Alguém gostaria de falar algo? Eu, então, é, eu acho que esses números são muito grandes, assim, tipo, para você casar, um monte de gente casar no Brasil e quase metade se separar, é tipo, então, sabe, é uma coisa assim que você casa, você ficar separando, não dá, né, também. Aí você escolhe a pessoa certa. Mas por que vocês acreditam que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque a pessoa, tipo, ela, né, que vocês também estão falando, né, sobre comunicação, tal, que ela não se comunica com a pessoa direito, que não, ela não coloca não se coloca no lugar do outro, entendeu? Não tá, a cabeça não tá no mesmo lugar do que a outra pessoa, então eles não estão meio que estão unidos, sabe? Eu acho, acredito que é isso.
Eu acho que eles poderiam ser evitados, tipo, se as pessoas, né, pensassem, os casais pensassem mais entre o relacionamento deles, sabe? Os casos não ficar brigando, mas se comunicar, entender um ao outro. E o que está faltando é isso, né? De relacionamento, se comunicar e essas coisas, entendeu? Ai, gente, eu quero uma filha assim. Mandou bem. A falta de comunicação e falta de empatia é gritante, né? Verdade, amigo. Muito bom. Eu tenho uma, Pode tem mais falar. uma questão só. Só uma questão Claro. que aí é lógico que diz respeito ao direito, eu vou falar direito penal, né? Sim. Porque a gente estuda várias formas de coibir a violência do homem contra a mulher, e eu não consigo visualizar essa alta de violência na minha infância, né? Apesar que tinha, mas não ao extremo, né? Da década de 70 para cá, hoje mesmo eu percebo que mesmo quando os homens se separam, vão para outro relacionamento, ele fica preso ainda no anterior. Ele tem um novo relacionamento e não permite que a ex-companheira se relacione com outra pessoa. E Uau. eu não consigo identificar qual que é a questão que faz com que o homem ainda tenha essa questão de posse da mulher. E eu falo do homem porque, apesar da mulher cada vez estar mais independente, mas o homem ele tem um pouquinho mais de força, ele é mais incisivo. É até por conta disso que se criam leis para favorecer a proteção da mulher, né? Por conta, queira ou não, tem uma fragilidade, a estrutura da mulher é um pouco mais frágil. Não, lógico que não, a inteligência que supera, o que daí supera o homem. Mas é algo que a gente pensa na questão do direito, tem, procura saídas para diminuir, né, essa interferência da força do homem na questão até da vida da mulher, né? Não é só agressão. Tem a Lei Maria da Penha, lógico que protege de agressões e tal, mas a questão de homicídios está cada vez aumentando mais, né? Uau. Eu acho que é mais fator psicológico, eu não sei qual que é o ponto crucial disso. Interessante, esse apontamento, viu, Caetano? Muito interessante mesmo, né? Para você, para nós, na verdade, né, percebermos como a aliança, esse elo, esse vínculo de alma, né, ele é muito mais forte. Pena que assim, né, as pessoas não conseguem gerenciar isso muitas vezes, né, como você mesmo disse, está em uma outra relação muitas vezes, aí por motivo de traição, agressões, enfim, mas preso de uma forma completamente destrutiva, né, a relação anterior. Exato. Verdade. O sentimento de posse também, né? Que é latente, a gente percebe assim que a gente identifica isso, né, nesses relacionamentos que são relacionamentos tóxicos, existe essa característica da possessividade, né? E eu acho que isso fica bem latente, então, nessas estatísticas. E também é, o fato. Qual foi o outro tópico? Não, ele falou do vínculo, a pessoa numa outra relação, mas presa, né, à anterior. Sim, e basicamente o que o Ângelo falou, né? Quer dizer, quando você entra em um vínculo de alma, né? Não é tão simples se desvencilhar. E o outro apontamento que eu queria trazer é realmente algo característico desse tempo onde o amor parece estar se esfriando. Verdade. Olha só, gente, né? Para quem está chegando agora, esse é o nosso objetivo, né? Ajudamos casais a viverem o melhor do relacionamento antes É a que a morte. morte os separe. Provavelmente uma frase muito comum que vocês já ouviram é até que a morte os separe, né?
mas nós entendemos que existem algumas mortes que, se não estivermos atentos, elas podem acontecer na relação. E existem alguns órgãos vitais para esse organismo vivo chamado casamento, relacionamento. Olha só que algumas mortes, né, não estão todas, mas para que vocês tenham assim um pouquinho de consciência a respeito. A morte do respeito, a morte da amizade, da Morte da comunicação. comunicação, morte do companheirismo, morte da admiração, dos sonhos, da transparência, morte das prioridades, da conexão, da criatividade, intimidade, fidelidade, morte da empatia, da confiança, do perdão, da alegria. Existem outras, né? Claro que nós não estamos aqui esgotando o assunto, mas para que haja uma conscientização. De repente, vale uma atenção. Será que em algum desses pontos aqui, né, em alguma dessas mortes aqui, não vale uma atenção maior, um zelo, um cuidado, para que volte, né, a receber vida novamente, por exemplo, o respeito entre vocês, a amizade, né, e o cultivo, a comunicação e assim por diante. Se está deixando a desejar em alguma dessas áreas, se é possível, e sempre há espaço, né, para quem quer melhorar. Hoje nós queremos falar sobre um tema extremamente importante, né? A morte da comunicação. Todos estão enxergando aí? Todos estão vendo? Sim, Sim, maravilha. Olha só, pessoal, uma frase aqui, né, para reflexão. Palavras têm o poder de construir pontes ou levantar muros. Escolha as suas com sabedoria. Comunicação. A comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que se pretende, mas também a resposta que se obtém. A programação neurolinguística possui um conjunto de crenças, que são os pressupostos, que formam a sua base. Entre eles, destacamos o seguinte: é impossível não se comunicar. Então, pessoal, olha que interessante, né? Esse pressuposto aqui, pressuposto da PNL, né? Da programação neurolinguística. É impossível não se comunicar. Ainda que uma pessoa não esteja falando, ela está comunicando algo. Então, olha a importância de estarmos atentos, né, ao que o nosso parceiro está comunicando, para quem ainda não é casado, ao que o amigo está comunicando, os pais, filhos, o outro está comunicando, ainda que sem utilizar palavras. A comunicação une ou separa pessoas. Ruídos na comunicação é o principal fator gerador de brigas dentro de um relacionamento. Se os dois não estiverem dispostos a se ouvirem, ou seja, né, gente, escuta ativa. Se não estiverem dispostos a ouvir o que o outro sente, no caso, empatia. Se não estiverem dispostos a dizer o que sentem, nessa questão aqui, transparência, franqueza, vulnerabilidade, então o relacionamento pode estar datado. Olha a importância desses pontos aqui que nós estamos apresentando nessa tela para vocês. só uma pergunta, por favor. Claro, Su. Eu quero até. Desculpa, pessoal, eu estou um pouco alérgico aqui, um pouco entupido. E aí, por favor, preciso muito da interação de vocês.
se estamos passando as telas, Muito rapidamente. se ficou claro de entender, tá bom? Fiquem muito à vontade. Fala, Sô. É, rapidinho, eu queria só saber para entender melhor o que que é datado. Então, ele tem data para acabar. Ah, entendi. Tá? É muito provável, né, que se faltar esses pontos aqui, esse relacionamento ele não tenha um tempo de vida duradouro, longo, tá, filho? Tá bom, obrigada. Comunicação assertiva, que é o que a gente quer falar hoje, né? A comunicação assertiva atinge com efetividade o seu objetivo, que é transmitir uma mensagem com clareza. Basicamente, é quando o emissor passa uma informação ao receptor e esse entende a mensagem exatamente como ela foi transmitida, sem acrescentar nada mais ou a menos à sua interpretação. Algo interessante, pessoal, na comunicação assertiva é que ela não muda somente a ideia do receptor, mas também o comportamento. Ou seja, ocorreu um entendimento claro e aí a pessoa passa a ter uma conduta diferente a partir disso. Ainda sobre comunicação assertiva, olha que interessante. Toda comunicação é composta pela parte verbal e não verbal. Na prática, é impossível separar uma da outra. Ambas, quando mudadas, geram transformações e resultados significativos em nossas vidas. E aí, segundo o psicólogo Albert Merabia, a proporção dos componentes da comunicação apresentam-se da seguinte forma, gente: somente 7% são palavras. Olha só, em uma comunicação, 7% são palavras, ou seja, 93% é uma comunicação não verbal, que envolve aí, né, 38% tom de voz e 55% linguagem corporal. Olha que interessante isso, né? Como é importante a entonação, não é somente o que se fala, mas como se fala, Como né? se fala é mais importante do que o que você fala, né? E como você expressa isso, né? Porque essa carga sentimental, né? Ela vai estar expressa onde? Não só na tonalidade, mas nos gestuais, né? Expressões. Expressões e microexpressões. Por isso que é importante aquela frase, né? Se podes ver, repara, né? Então, assim, a comunicação, ela está nos detalhes, né? Então, assim, é de quem se interessa, né? É de quem põe atenção, é algo que é intencional. Então, por isso tem toda essa especialidade. E nos nossos dias, infelizmente, né, é muito comum quando nós estamos em um restaurante, por exemplo, as pessoas ali sentadas na mesa, né, sejam casais, famílias, né, casais com filhos, enfim, e muitas vezes cada um no seu celular. E deixa-se, né, ou deixa-se ou se esquece daquela comunicação além das palavras, porque ali você consegue, né, ter uma atenção plena, olhar nos olhos, observar as microexpressões, o gestual, a entonação. Então, tudo isso comunica. Criar memórias, né? E ainda nesse ambiente, por exemplo, se você não se comunica bem, como é que você vai conseguir transmitir que você quer que o teu pedido seja entregue na sua mesa? Olha a importância, né, de você saber se expressar, se comunicar. Se você vai a um hospital e você precisa tomar determinada medicação, não é mesmo, Ale? Se você não diz que você é alérgico, né? Olha a importância, né, de você saber utilizar
do teu arsenal referencial, certo? Para transmitir mensagens e, eventualmente, recebê-las também. É extremamente importante, né, a arte da comunicação. É necessária, né? É, eu vou deixar para falar um pouco depois algo muito importante sobre a comunicação. Vamos dar continuidade aqui. Olha só, pessoal. Elementos que compõem a comunicação assertiva. Então, nós temos o emissor, aquele que está trazendo a mensagem, que é o responsável por essa comunicação, por transmitir a mensagem com todas as informações necessárias para que haja entendimento assertivo e efetivo desta, do outro lado, que é o lado do receptor, que trata-se de quem recebe a mensagem e faz a sua interpretação, né? Então, temos a linguagem, e aqui nós estamos falando dos códigos de linguagem que são utilizados para que haja a transmissão correta das informações. E a mensagem propriamente dita. Por fim, a mensagem é basicamente o conjunto de informações que são transmitidas. Então, olha que interessante, né? Quatro elementos que compõem a comunicação assertiva. Emissor, quem fala, né? Quem comunica. O receptor, aquele que captura essa mensagem. O veículo, que é a linguagem utilizada. E a mensagem, né? Por isso a importância de estarmos atentos. Para além das palavras, o que o emissor está comunicando. Já dizia a Chacrinha, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Não é verdade? Exato. E comunicar, né? Comunicar tem a ver com morte e vida, né? De um relacionamento. Porque a comunicação ela vai nos unir, nos juntar ou realmente nos repelir. Não existe meio termo, né? Quando a gente trata de comunicação. Então, ela vai ter esse fator definitório, né? Então, olha que importância, né? Que importância a gente desenvolver, porque o emissor, que é aquele que traz a mensagem, ele é responsável pela decodificação, né? Então, na verdade, pela maneira com que essa mensagem vai chegar. A gente vê muito hoje na internet as pessoas dizendo: eu não sou responsável pelo que você entende, né? Mas sim pelo que eu falei. E na verdade, não. A responsabilidade, inclusive, de traduzir a mensagem, ou melhor, de traduzir-se, é daquele que está trazendo. Comunicação assertiva. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos para nós mesmos e para os outros. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós queremos ver para falar. E se analisarmos, por exemplo, do ponto de vista da Bíblia, né, lá no início, na criação, a Bíblia diz assim que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja. E Deus começou a criar. E depois de cada item que ele ia criando, a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Então ele falava para ver. Nós muitas vezes queremos ver para depois falar. Então nós temos esse poder de criar a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos. Olha a importância disso, né? O poder de criar a nossa realidade de acordo com o que comunicamos. Olha a importância da comunicação. Aqui nós queremos apresentar alguns princípios milenares, né? Falando a respeito aí da comunicação assertiva. Olha só. Provérbios 16:24 diz assim: as palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, a comunicação positiva
e gentil tem o poder de trazer cura emocional e bem-estar para as pessoas. Exato. Bom, Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, para a necessária edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse versículo enfatiza a importância de falarmos palavras edificantes, construtoras, que promovam o bem e a construção de relações saudáveis. Então, aí, construções de edifícios inteiros, né? Sobre a relação. Então, assim, você realmente ter, como eu gosto demais de trazer aqui, né, essa magnificência de gastar-se na edificação, na construção da alma do outro, que nada mais é do que amar. Provérbios 15:1. Olha que interessante esse provérbio. A resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui, a Bíblia nos ensina que uma comunicação calma e pacífica pode desarmar situações tensas, enquanto palavras duras podem aumentar o conflito. Estão nos acompanhando até aqui? Sim? Sim, Ok. Mais alguns princípios milenares. O porquê que nós apresentamos, né, o lado científico, algumas estatísticas, alguns princípios milenares, aí são textos, né, da Bíblia, porque tudo isso é fundamental e de extrema importância, tá bom, gente? A gente consegue ver coisas que estão dando certo há mais de 2000 anos. Então, Provérbios 25:11 diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui a Bíblia compara a palavra falada no momento certo a algo precioso, que tem grande valor enquanto usada corretamente. Ou seja, né, não somente a palavra certa, mas o momento certo. Exato. Porque se você pode até falar a coisa certa, só que se você falar na hora errada, não vai surtir o mesmo efeito. E assim, eu gostaria até de entrar com alguns exemplos, com as mulheres, né, que preparam uma jantinha gostosa para o marido, né? Que momento é o momento de repente, você trazer alguns assuntos à baila? Após a janta. Ele está de barriguinha cheia, feliz com o cuidado, né, que você preparou algo para ele, e ele vai ter muito mais facilidade de te dar sims com resposta. Ou, por exemplo, ao contrário, se você vai trazer um assunto importante ou algo que deve ser discutido, né? Melhor que não seja na hora em que ele está assistindo o jogo do time dele. Então Ainda mais se o você, time estiver perdendo, né? exato, você não vai alcançar, né? Aquilo que você trouxe a termo, né? Você não vai ter a atenção plena dele, essa escuta ativa que a gente está falando. Então, quando você começa a discernir o tempo e o modo, porque isso vai fazer total diferença. Então, quando você conhece, né, o teu cônjuge, o teu parceiro, ou o teu filho, aquele com quem você vai conversar no seu trabalho, então, assim, você começa a também comunicar de uma maneira muito mais intencional, né? Você consegue ter melhores resultados, você consegue elevar o nível dessa comunicação. Provérbios 18:21, um versículo muito conhecido, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Este versículo destaca o poder das palavras, que podem tanto trazer vida quanto destruição, dependendo de como são usadas. Também a gente citou isso aqui. Tiago, acho que a gente não leu.
Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Esse versículo ressalta a importância dessa escutativa e da paciência antes de falar, evitando reações impulsivas. Eu tinha esquecido mesmo. Olha que interessante, né? Primeiro, pronto para ouvir. Ou seja, nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Que estejamos prontos para ouvir. Tardio para falar. Pense antes de falar. E tardio para irar-se. Conta até 10, conta até 5, né? Respira Respira. fundo, porque isso é muito importante, né? Essa reatividade pode ser algo que vai cooperar para o bem ou para o mal da reação, né? No nome da relação, mas normalmente reativo não é interessante, né? É interessante a gente ser responsivo. Então, para isso, essa coisa de nós estarmos realmente sempre nos centrando, focando no momento presente, aprendendo a respirar, a contar até 10, enfim, 20. que seja, mas a gente continua tendo o quê? A responsabilidade da mensagem que vai ser entregue. Então, isso traz para a gente esse senso de intencionalidade, que é o que deve permear as relações saudáveis. Alguns dados em torno desse assunto, tá? Que nós estamos falando aqui, a comunicação. Olha só, problemas de comunicação está entre as 5 principais causas de divórcio no Brasil. Olha a importância de uma comunicação assertiva. Especialistas destacam que a ausência de diálogo pode gerar desconfianças e inseguranças dentro da relação, comprometendo sua estabilidade. Isso, então, assim, como a gente estava falando, né, é algo que implica você conhecer, né? Por quê? Porque a gente não confia naquilo que a gente não conhece, né? Então, a necessidade de nós realmente conhecermos para podermos entregarmos melhor, certo? Para que possa estar também sendo alimentado e retroalimentado esse vínculo da confiança, da confiabilidade, certo? Para que você possa manter em alto nível algo que é importante para você. Então, você vai estar trazendo o quê? Estabilidade, né? Para aquilo que é importante para você. Vocês vão conseguir ter harmonia, paz, né? Frutos, né, do espírito vão estar aí presentes nessa relação. Longanimidade, alegria, domínio próprio, certo? E em terceiro lugar, aqui, a falta de comunicação assertiva pode resultar em dificuldades na resolução de conflitos, aumento de mal-entendidos e diminuição da intimidade entre os parceiros. Casais que não desenvolvem habilidades de comunicação eficazes podem enfrentar desafios significativos na manutenção de um relacionamento saudável. Gente, é tão importante, né? Na PNL nós lemos agora há pouco sobre um pressuposto, né? Que é impossível não se comunicar. Então, ainda que você esteja trancado, quietinho no seu quarto, você está comunicando algo. Se você vai a um velório, aquele cadáver ali que está sendo velado está passando uma mensagem, está comunicando algo. Então, é impossível não se comunicar. Que sejamos atentos a desenvolver uma comunicação assertiva, né? Algo que realmente traga edificação, construção, crie pontes e não muros nas nossas relações. E tem a ver também com essa manutenção que se deve dar à relação. A gente costuma dizer que é importante não dormir brigados, né?
a gente sempre trabalhar para ter aquela conversa que é aquele confronto saudável. Então, a gente sempre diz assim que conversas difíceis, vida fácil. Conversas fáceis, vida difícil. Então, assim, quando a gente faz, né, essa manutenção do relacionamento diária, então, assim, a gente não fica dando espaço, brechinhas, que a gente chama, né? Até esses dias falei com a Sueli, raposinhas, né? São exatamente essas pequenas brechas e que elas abrem fendas, né? E podem criar um abismo aí é, abissal e muitas vezes bem complicado para retomar, né, esse relacionamento de modo saudável. A nossa sugestão, né, e para além da nossa sugestão, mas o que a Bíblia diz, né, é para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Então, assim, realmente, se possível, não durmam brigados. Tem casos, né, e nós atendemos casais assim, não, a gente prefere não conversar de cabeça quente, a gente deixa para o dia seguinte, mas a sugestão é resolvam o quanto antes. Não levem essa diferença, né? Tem, tem casos, né? Um caso que eu estou lembrando aqui que nós atendemos, um casal de fora do Brasil, e eles estavam numa situação assim, eu lembro até hoje, se eu não me engano, acho que a sessão durou umas 3 horas. E 2 horas, assim, mais ou menos, foi um ameaçando o outro na nossa frente, assim, né? Levantando a mão e brigando e discutindo, discutindo o tempo todo. Olha, porque você tirou a roupa da máquina? Não, mas foi você que colocou. E aquele. E a gente, nós E ficamos era parados assim, olhando. E nós ficamos parados, assim, olhando para eles e não sabíamos nem como encerrar essa discussão que era nítida, assim, né? Pequenas concessões que foram acumulando, acumulando, acumulando. É aquela história da pessoa trazer à tona algo que aconteceu no, no século passado, né? Que aconteceu lá atrás, e ela fala assim: não, mas eu me lembro daquela tarde de 1972. Então a situação não foi resolvida. Esse bichinho que era desse tamanho virou um monstro dentro da pessoa, né? E isso é destrutivo para a relação, né, Ber? sim, e a gente percebe também falta de paciência, empatia, né, de realmente estar no momento presente, de se doar um pouco mais. E uma coisa que a gente ainda não trouxe hoje, que é vital, desconfiar para bem, porque afinal, essa pessoa que você escolheu entre 8 milhões de pessoas para ser uma carne só com ela, certo? Então, será que ela não vale esse voto de confiança? Vocês não são inimigos, né? Vocês não estão entrincheirados, né? Então, assim, desconfie para bem, né? Então, assim, como tem uma amiga que diz, né? Vai dar pau. Vai dar pau. Nós somos seres humanos distintos, né? Então, em um determinado momento, vocês vão discordar, certo? Mal-entendidos vão aparecer, mas o importante é você lidar com tudo isso através do viés do amor. Então, você vai desconfiar para bem, afinal, é essa pessoa que você escolheu, lembra naquela tua essência, né? Naquele início. Então, assim, isso daí já vai retirar uma série de mal-entendidos da frente. E olha que interessante, pessoal. É claro que aqui nós estamos falando, né, a morte da comunicação, parte um, porque tem um conteúdo bem rico. Mas olha que interessante. Sem comunicação, não existe reconciliação. Sem comunicação, não existe reconciliação. Então, se já existir uma dificuldade em se comunicar, a, a possibilidade, né, de, com os desencontros, né, desacordos, com os conflitos, isso aumentar e intensificar,
o é muito potencial. grande, né? Porque sem comunicação não tem reconciliação. A primeira expressão negativa na Bíblia foi quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E a gente pode entender isso de várias formas, porque tem muitas pessoas hoje casadas que estão sozinhas e muitas pessoas que estão solteiras, mas não estão sozinhas. Porque, veja bem, se sem a comunicação não existe reconciliação, é como se o nosso inimigo jogasse na nossa cara o seguinte: olha, você não tem capacidade em se relacionar. Então, não se comunique, se afaste, se isole, ok? Então, olha a importância de reconhecer, se aproximar, comunicar, reconciliar, porque existe uma grande abertura, uma tendência para a pessoa se isolar, e aí ela se torna uma presa fácil, vulnerável. Então, não é bom que o homem esteja só. Ali a gente pode entender em vários sentidos. É claro que Deus, depois disso, né, traz Eva, enfim. Mas o ponto aqui interessante é: não se isole, desenvolva a capacidade E a em se comunicação. relacionar, se comunicar, se reconciliar, procure por ajuda, né? Isso é muito importante. Comunicação assertiva. E aí vamos para a semana, o exercício que a gente vai propor para vocês. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aí, quem fez o exercício da semana passada de orar com o cônjuge? Deixa eu ver aqui quem. Só fiz sozinha. Ah, Sueli falou. Oi, Sueli. Oi. Eu só fiz sozinha, porque é difícil chamar ele para orar. Só eu oro junto com ele só na mesa, e ele só fala amém. Amém. Amém, é isso aí. E você, Caetano, Ale? Nós voltamos a orar. Oramos a semana toda juntos, já fazia meses, né? Meses. Uau, 4 meses que nós não orávamos juntos. Glória a que Deus. alegria, que bênção, amigos. E qual foi o sentimento? Eu, Eu me sinto mais assim, quando a gente ora junto, parece que fortalece mais, né? Olha Sente que mais legal, a fortalecido. Claudinha mandou no chat aqui, né? Fiz sozinha, muito bom, excelente. eu queria só compartilhar no primeiro dia que nós oramos, eu não queria orar, né? Porque em alguns momentos a gente perde a comunhão e tal. Eu falei, acho que melhor eu ir na minha pegada, que é mais fácil falar com Deus. E eu fiquei resistindo. Num dia depois na terça-feira, né? Nós levantamos para ir trabalhar junto. Ela estava se arrumando e eu fiquei lá uns 5 minutos. Chama no chão, para, chama no chão. Daí chamei, nós oramos, e eu com aquela resistência, mas depois que nós oramos, eu percebi que algo desceu do céu, foi algo libertador, sabe? É nítido que o inimigo tenta separar os casais de várias formas, e a gente tem que lutar contra isso. Sim, Sim, muito, muito importante. Sem comunicação, não tem reconciliação, né? Não é bom que o homem esteja só, não se isole, é o sentido que estamos trazendo aqui, né? E para É, essa esse, semana. assim, Oi, Sueli, pode falar. realmente é muito forte o que você está falando, porque, por exemplo, eu estou aqui com vocês. Eu falei para ele assim: vamos lá só um pouquinho, os casais estão acompanhados e eu só fico sozinha. Aí ele falou assim: não, vou ver televisão. E o que que ele está assistindo? Marido que mata a mulher por traição. Então, assim, isso é de Deus? Não. Assistir júri disso? Meu colega aí é criminalista, ele É. falou. Eu sou bacharel de direito, meu marido é advogado, mas na área civil. Antes ele não tinha esse hábito de assistir isso, Thaís e Ângelo, de assistir júri de marido matando mulher, você entendeu? E agora ele está com esse hábito, e não, isso não é de Deus. Não é. Não. Toda noite assistir isso.
a gente imagina, né, como fica o seu coração diante dessa situação. E eu acredito, amiga, que é uma oportunidade para nós orarmos já hoje aqui juntos, né, por essa situação. E parabéns para você que está se dispondo, porque a Bíblia diz assim, né, que a mulher santa, ela santifica o seu marido, né, e pelo procedimento ganha o coração dele. Então, isso é muito importante. Talvez, se eu pudesse sugerir algo, não critique, né? Mas mostre o quanto foi maravilhoso participar e o quanto é maravilhoso ter ele na sua vida, porque o procedimento vai inclinar o coração dele, né? E olha que interessante, ó, talvez você pode até começar esse exercício hoje com ele, e eu acredito que vai ser bem legal. Todos aí que estão nos acompanhando, o exercício dessa semana é o seguinte, Se gente, vocês olha, quiserem dar um print na tela, é dar um print, escrever. É muito simples, mas são três perguntinhas para vocês fazerem na hora de dormir. E aí eu vou explicar para vocês como serão aqui a construção dessas três perguntas, tá? A primeira pergunta, um vai fazer para o outro e um vai responder para o outro. Então, assim, por que valeu a pena nosso casamento hoje? Daí, no caso aqui, a Thaís vai responder por que valeu a pena, e eu vou responder por que valeu a pena. A segunda pergunta, vocês. então por algum fato que aconteceu no dia. Então vocês vão fazer isso todos os dias da semana até segunda-feira. Isso. A segunda pergunta, vocês Faz não todo vão dia? responder. Oi? Faz a pergunta todos os dias para o outro? Como que é? Não entendi. Antes de dormir. Ah, Até certo. segunda-feira que vem. Então, por exemplo, hoje, Entendi. dia 17. Meu amor, por que valeu a pena nosso casamento hoje? Daí amanhã Analisando você faz os a fatos mesma. de hoje. Oi? Analisando os fatos de hoje. Isso. Isso, Ah, como um dia de cada vez. Isso. Deixa a sua mente buscar o porquê valeu a pena. Buscar o positivo dessa relação. Olha, porque você é uma pessoa especial, porque é tão bom viver com você, porque hoje a gente fez algo que a gente faz há tanto tempo, e isso recarrega a nossa relação. Então é sempre voltado para o hoje, tá? Então, de segunda-feira, dia 17, até a próxima, são essas perguntas. Primeira pergunta: por que valeu a pena nosso casamento hoje? Um responde para o outro. A segunda pergunta é: por que não valeu a pena? no Aqui dia. você não responde. Não responde. Você vai fazer uma autoanálise, tá? Você e o seu parceiro vão pensar do porquê não valeu a pena. E guarda para si. Não fala. Só busca na sua mente o porquê não valeu a pena e não fala, Apresenta para Deus. tá? E a terceira e última é: o que Mas tem. você, peraí, a número 2 você faz para você mesmo, sem ele saber. É isso? Isso. A número dois, o que que você pode fazer aqui, Sueli, você que está sem o seu esposo aqui na aula, né? Olha, Artemio, eu tenho um exercício para fazer, você quer fazer comigo? Um exemplo aqui, tá? São três perguntas que nós temos que fazer todas as noites antes de dormir. A primeira pergunta eu faço para você, você faz para mim. E nós trazemos as respostas. Ok. A segunda pergunta eu faço para você, você não responde. Você faz uma autoanálise. E você pergunta para mim. Eu não respondo, eu faço uma autoanálise. Para refletir e colocar de repente diante de Deus. Individualmente, né? Não na oração ali junto, individualmente. E a terceira pergunta é: o que teríamos feito de diferente se pudéssemos viver esse dia novamente? Tá? Então a terceira você pergunta para ele e ele pergunta para você.
Qual que é a ideia aqui? Se nós observarmos, o foco vai estar no bom. Então, primeiro, porque valeu a pena, foco no bom. A segunda, puxa, o que não foi muito bom, mas aí você não fala, você só reflete. E a terceira, o que teríamos feito de diferente? Talvez a resposta da segunda seja apresentada na terceira. O importante é se responsabilizar, né? Você se responsabilizar por isso que é tão importante para você. Então, assim, para se responsabilizar pelo relacionamento, você não precisa necessariamente esperar pelo outro. Você pode começar a se doar, você pode começar a investir, né? A gente costuma dizer que quem não está investindo no relacionamento está investindo no divórcio. Então, assim, é uma chamada, né? Um convite a vocês realmente colocarem os olhos nisso que vocês têm de mais importante, que é o relacionamento. Então, um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês, porque nós temos certeza que essa ferramenta vai gerar resultados muito positivos na vida de vocês nessa semana, como foi, né, aqui nos depoimentos do exercício da semana anterior. Então, vamos dar um exemplo aqui. Bran, por que valeu a pena nosso casamento hoje? Hoje, nosso casamento valeu a pena porque a gente estudou juntos por algo que é tão importante e isso pode trazer, reavivar tantas coisas e nuances que fazem da relação algo realmente incrível. Aí você pergunta para mim agora. E para você, amor, por que valeu a pena o nosso casamento hoje? Olha, são vários motivos, mas estar aqui com você, com a Sossô junto com a gente aqui nessa aula também, né? Isso é muito precioso. A família que nós construímos é algo que gera uma alegria muito grande no meu coração, não seria diferente no dia de hoje, né? E diante dos nossos amigos aqui. Daí a segunda, por que não valeu a pena? Ela está refletindo, ela não fala para mim, e eu também vou só refletir, não vou falar para ela. E a terceira, o que teríamos feito de diferente se pudéssemos viver esse dia novamente? O que você teria feito de diferente? Eu acredito que eu teria me doado mais, eu teria tido mais paciência, eu seria mais benevolente. Eu digo que também, né? Eu digo que passaria mais tempo com vocês, né? Hoje eu fui fazer compras, resolver algumas coisas, mas deu para entender aqui, gente, você traz uma reflexão do dia e aquilo vai alimentando, alimentando, porque se eu falei assim, puxa, eu passaria mais tempo com vocês hoje. Qual é a tendência? De amanhã eu passar mais tempo com a minha família. Intencional. Deu para entender? Então nós instigamos o bom, nós olhamos e trazemos o bom, e aquilo que não foi tão legal, nós só refletimos a respeito. E também vamos agir nesse sentido, né? Deu para entender, pessoal? Sim. 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 A apresentação acabou por aqui. Mas deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho. Pronto. Gente, olha que interessante, né? Eu gostaria de falar aqui de um texto. Ó, o Marcos falou sim aqui. Que bom, Marcos. É o mesmo texto que nós falamos na semana passada, Gênesis 11:6. Olha que interessante. E o Senhor disse, hein? Eis que o povo é um. Na semana passada nós falamos sobre Unidade. unidade e união, né? Um é diferente do outro, nós falamos sobre unidade. Olha o que Deus disse quando o povo estava construindo a Torre de Babel.
Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, comunicação. Unidade e comunicação, gente. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições impossíveis para tudo o que eles intentarem fazer. Então, se houver unidade e se houver uma comunicação assertiva, não haverá impossíveis. Olha como isso é precioso. Foi Deus quem disse isso. A motivação daquele povo não era certa. Por isso que Deus confundiu as línguas, né? Mas aqui é um princípio muito poderoso. Se houver unidade e se houver uma linguagem assertiva, uma mesma comunicação, não haverá impossíveis, né? Tem aquela frase que diz assim: quem tem boca vai a Roma, né? Ou seja, não tem impossíveis. Agora imagine uma comunicação correta, né? Nós traçarmos aqui planos, objetivos para esse ano em família. Vamos acertar isso? Vamos ter uma atenção maior com tal filho? Olha, vamos investir um dinheiro, guardar recursos para um passeio. Você quer cortar o seu cabelo? Vamos marcar um dia para você ir lá cortar. Gente, facilita processos. O relacionamento se torna muito mais saudável. Ficou claro aqui para vocês até aqui, pessoal? Ficou. E é isso, Claro. gente, na verdade, esse exercício, né, um exercício de você movimentar a empatia, se colocando no lugar do outro, na perspectiva do outro, calçando seus calçados, né, ouvindo, né, com uma escutativa o que o outro sente, né, a história de como o outro se sente, o porquê ele se sente como se sente, e assim você também consegue ter uma maior compaixão, né? Você consegue ter uma maior doação, bem como você também exercitar realmente o amor. Então, você vai ter uma vulnerabilidade de também se expressar, se colocar como você confia, certo? Como você conhece, então você pode ser você. Então você tem lugar de voz, você pode dizer também da história de como você se sente, por que você se sente como se sente. E isso começa a dirimir ruídos, né? Você começa a escolher, né? Responder, a reagir, você começa a escolher que lutas travar, que lutas não. E vocês aproveitam muito mais momentos de alegria, certo? E a vida se torna mais fluida, que é o que a gente está aqui para sempre falar. Vai viver, vai ser feliz, certo? E uma coisa que eu lembrei também, pessoal, esse exercício das 3 perguntas, para você que está namorando, não dorme, né, ainda com o seu cônjuge, para você que é solteiro, você pode fazer essa pergunta para você. Por que minha vida valeu a pena hoje? Nossa, hoje eu fiz isso, isso, isso. Por que não valeu? Nossa, eu tenho que corrigir isso daqui. Isso não é legal. Vai me trazer consequências que não são boas. E o que eu posso fazer diferente, né? Se eu voltasse o dia de hoje, o que eu faria diferente? Entendeu? Então você pode transformar o exercício para a sua condição momentânea e atual. E também porque a comunicação, ela é uma comunicação prioritariamente consigo mesmo, né? Então a gente está fazendo esse exercício do autoconhecimento e depois fazendo então essa retroalimentação, certo? Entregando ao outro, conhecendo também melhor o outro, e aí você tem uma devolutiva, e assim você vai melhorando as suas relações. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Nós já estamos caminhando aqui para o pouso e para nós, em particular, assim, nós estamos muito felizes com os feedbacks, com os depoimentos,
com estar aqui com vocês, nosso coração assim fica muito aquecido, né? Os nossos corações e empolgados, porque nós sabemos da importância da família, do valor da família, né? E se o que você estiver recebendo aqui ajudar você a melhorar um pouquinho, nós já estamos muito felizes com isso. Já valeu a pena, né? Já valeu muito a pena. Então, nós queríamos ouvir um pouquinho de vocês. O que que vocês acharam do tema de hoje? Se ficou claro? O que mais chamou a atenção de vocês? E o que vocês também podem trazer para agregar, né? Isso. Fiquem à vontade. Eu acho que o tema foi assim, bem claro, objetivo, né? Eu acho que hoje, entre os casais, o que falta mesmo é a comunicação assertiva, né? É a empatia de parar para ouvir, que às vezes é até coisa boba, né? Mas para um é bobo, algo que não vai agregar, mas que para o outro é extremamente de suma importância, né? Então é se colocar mesmo, ter a empatia de estar absorvendo, escutando, ter uma comunicação clara, assertiva. A gente tem uma falha aqui de comunicação, eu e o Marcos. É Tinham, mesmo. tinham, Hã? tinham. Tínhamos, né? Mas assim, foi super. Hoje a aula foi uma provocação para nós. Foi, Vocês verdade. vão notar, gente, que assim, todos nós, na verdade, né, temos ajustes, todos nós. Mas essa disposição, como o Marcos falou, né? Poxa, no primeiro dia aconteceu isso, no segundo aconteceu aquilo. Já mudou, foi diferente quando nós se dispomos a orar juntos. Então, nessa de você se dispor, dar um passo na direção do outro, deixa eu melhorar minha comunicação, deixa eu respirar aqui, deixa eu contar até 10, deixa eu responder ao invés de reagir, Deixa eu pensar. pensar para falar, né? Tardio, sejam prontos a ouvir, tardio para falar. Então, assim, eu vou ouvir, vou ouvir. Isso faz total diferença, né? E é um desafio para todos nós, né? A ideia nossa aqui é, como família, nós todos juntos aqui melhorarmos. Se a gente perguntar assim, se alguém falar assim, olha, nós estamos casados 50 anos, nunca tivemos nenhum conflito, nenhuma discordância, provavelmente a próxima pergunta é: vocês são casados mesmo? Porque assim, o casamento, eu acho que não existe uma ferramenta mais poderosa para moldar o ser humano do que o casamento, né? Porque o mandamento principal é: ame o próximo, né? Ame Deus sobre todas as coisas, ame o próximo. Não, não é ame os próximos, mas ame o próximo. E muitas vezes nós tratamos os próximos Melhor. melhor do que o próximo, né? Então, assim, a esposa, tá. Daí vem um estranho: oi, querido, oi, por gentileza, tudo bem? Nossa. E aí o próximo, que é o mais importante, nós tratamos de qualquer jeito, né? Tem até uma situação interessante: o marido e a esposa estavam brigando muito, né? Num lugar público, e a esposa estava muito nervosa e gesticulando, igual nós aprendemos aqui sobre comunicação, né? Gritando, falando alto e gesticulando, Italiana. passando a mão assim próxima ao rosto do parceiro, assim, né? Daí veio alguém por trás e bateu assim nela: oi, não, tudo bem? Não, tudo bem, muito obrigado. Então, assim, tava quebrando o pau. Daí chegou alguém, você olha e fala assim: nossa, o que que aconteceu, né? Mudou, passou a ira. Mudou a Porque, pessoa, oi? mudou a personalidade, a pessoa. Mudou a personalidade. Porque existe uma tendência negativa de tratarmos os próximos melhor do que o próximo. Então, quem é o próximo?
É aqui, quem está perto. Ame o próximo, é quem está perto, né? É que existe uma ideia de que a gente fica mais à vontade, né? E aí você entrega o pior, né, para o seu esposo, porque Próximo. você está tão liberado, assim, à vontade que com os outros você mantém, né, um nível de. Então, assim, é quando, por exemplo, você prefere estar com seu marido em público, porque ele é uma melhor pessoa na frente dos outros. Então, assim, você entender que relacionamentos eles funcionam à medida de que você é intencional. O que vai virar esse jogo é a intencionalidade. Você olhar e colocar intenção naquilo. Vai ser isso que na verdade é isso. É isso que lá no início do relacionamento fez vocês ficarem apaixonados um pelo outro, que vocês estavam colocando a intenção ali, né? Então, assim, isso é tornar a essência, é você realmente procurar o bom, é você investir no melhor, né? Porque, na verdade, você tá investindo no seu próprio corpo, na sua carne, né? Se doeu no outro, tem que doer em você. Então, isso não é uma coisa que acontece sem você fazer nada. Não, você busca intencionalmente. E com pequenos avanços. Pensem o seguinte, né? Quer ver uma coisa que gera mal-entendidos? Mensagem escrita no WhatsApp. Sabendo disso, o que que você faz? Você manda um áudio. Então, assim, é uma pequena mudança. O que foi? Dependendo do áudio, se é muito extenso, eu escuto até uma. Eu não ouve até o fim. Então, agora, meu amigo, você vai ter que cortar o áudio aí de 30 em 30 segundos. Manda um monte de áudio curtinho. 10 segundos, tem que ser de 10 segundos. Pronto. Às vezes, não, às vezes as pessoas mandam às vezes mandam áudio de 2, 3 minutos, e eu sabe? Era máximo 10 segundos. Passa rapidinho. E uma Mas, pergunta, por favor, que você estava falando, e aí eu não escutei que você falou de mensagem. eu falei assim, da mensagem de áudio, é isso? Ao É, invés de É, ser escrito, ser áudio, acho. isso, ao invés de mandar a mensagem por escrito, manda um áudio, que aí às É, o vezes que o fica pai mais falou aqui, claro, né? isso, Acho que ela não ouviu isso aí. é que Porque tem assim, aquela coisa da interpretação, né? Às vezes você isso, escreve uma coisa e eu vou pegar aquela sua escrita e vou absorver de uma outra forma. sim, é sei. verdade. O que que o pai falou, que são pequenos avanços que a gente tem que identificar na nossa relação. Então, por exemplo, se existe uma dificuldade na comunicação por meio de uma mensagem escrita, você manda um áudio. Ou liga, porque quando você liga também, você consegue, pela tonalidade, perceber se a pessoa está bem ou não, né? Você tem um pouco mais de domínio do que está acontecendo na comunicação. Então, ligar às vezes vai fazer a diferença, né? Porque quando está escrito, você não sabe se a pessoa você não tem a tonalidade para você entender se aquilo na verdade é real, se não é, né? Você fala assim, estou feliz. Ou você fala, estou feliz. Então, assim, você perde, né, essa acuidade da comunicação, porque é um meio frio, né? Na digitação você não consegue perceber gestual, tonalidade, quer dizer, 90 e tantos por cento, 85% da comunicação, 93% 93% da comunicação é não verbal. é não verbal. Então, quer dizer, você vai ficar com 7% Nossa, para garantir, né, o teu relacionamento. Então, assim, claro, é um meio que nos abençoa, né? Hoje em dia, muita coisa é feita através da internet, otimiza muita coisa, mas, assim, quando se tratar, né, do relacionamento mais especial que é o de vocês, né, procurem sempre se expressar de maneira que vocês sejam melhor compreendidos. Essa
esse do WhatsApp, pessoal, foi um exemplo, né, de como melhorar a comunicação. Mas isso pode ser de uma forma geral. Então, assim, puxa, eu identifiquei que essa forma como eu falei com a minha esposa, já pela 15ª vez, não funcionou. Então, eu vou mudar. Talvez você vai deixar um bilhete, talvez você vai falar num outro momento, talvez você vai contar uma história para expressar isso que você quer. Como contar uma história? Vou dar um exemplo. Estamos aqui dirigindo o carro. Eu estou dirigindo, Thaís mexendo no celular, um exemplo. E aquilo me incomoda. E aí eu falo, desliga esse celular. Ela fala, não tem problema nenhum, você está dirigindo, eu estou aqui quietinha no celular, estou resolvendo assuntos. Às vezes trabalhando. E só que ela não sabe, por exemplo, que quando eu era pequeno e saíamos em família no carro, era a única oportunidade que eu tinha de estar conectado aos meus irmãos, aos meus pais. Então, aqui no meu inconsciente, gera um gatilho de revolta quando eu vejo ela no celular. Mas ela não sabe a história na minha cabeça. Da importância que ele dá para aquele momento. Então, por isso a importância, né, de você chegar e expressar. Olha, posso te contar uma coisa? Eu falo algumas vezes para você guardar o celular nesse momento, mas agora eu quero te falar o porquê disso. Quando eu era pequeno, os momentos que eu tinha em família, era no carro, todo mundo junto, conversando, cantando, brincando. Então, nossa conexão aumentava, criava-se memórias afetivas. Então, por isso que nesse momento não é legal para mim eu estar dirigindo e você no celular. Vamos aproveitar esse tempo para aproximar, aumentar nossa conexão. Então, eu só dei um exemplo aqui, gente, como contar a história por detrás também facilita a comunicação. Porque na cabeça dela, se eu falo para ela assim, desliga o celular, provavelmente ela fala assim, por que que você está pegando no meu pé? Deixa eu quieto aqui com o celular. Então, entenderam? É uma forma mais assertiva em comunicar, com vulnerabilidade, com empatia, com escuta ativa. E lembrando que, por mais que vocês se conheçam muitas vezes até pelo olhar, sempre parta da premissa que ninguém tem bola de cristal e nem obrigação de ter. Então, verbalize. Gosto disso, não gosto daquilo, gosto dessa maneira, isso aqui eu não curto, porque o outro não tem obrigação de saber o que você está pensando, certo? Nós não somos gurus, não temos bola de cristal. Quanto mais nós nos expressarmos, melhor nós seremos atendidos. A Sossô quer falar algo, pode falar, filho. É que assim, né? Acho que foi no segundo slide que vocês passaram, né? Depois que o pai terminou de falar, eu ia falar que, tipo, que eu lembrei na hora, né, que vocês estavam falando de comunicação, eu lembrei que, por exemplo, até em português a gente aprende sobre a linguagem verbal e não verbal, só que aí depois vocês passaram sobre isso. E eu pensei, nossa, é tipo a gente usar mais, tipo, imagens, expressões, o corpo, assim, nossa, cara para falar, né, assim, expressões do rosto, e do que para falar, assim, entendeu? Então eu achei legal. Muito É, bom. isso aí eu gostei de tudo, muito bom, legal. Acho também muito importante, né? A gente se comunicar, né? Porque é isso. Deus comunicou com a gente desde o Adão, não, desde o Éden, né? Do Jardim do Éden, ele se comunicava com Adão, tal, entendeu? Muito bom, pô. Sueli, Pode falar, Sueli. É lindo ver ela participando, eu fico emocionada. É maravilhoso, porque o futuro são as crianças, né? O amanhã são eles, são as crianças que são o amanhã. E isso traz no nosso coração uma alegria imensa e uma gratidão a Deus por ela estar aqui participando. Eu gostaria que minhas netas estivessem também. Eu vou começar a chamar ela, se bem que lá na Itália é outro horário, né? Essa hora lá não tem como. Não. São 4 horas a mais. mas depois a gente pode procurar disponibilizar. Ah, tá bom. A diferença de 4 horas, né? Lá são 4 Ah, horas.
Então, a Louise Hay fala sobre isso, do telefone na época em curta distância e o áudio também em curta distância. Porque meu primo estava namorando uma moça e ele falou assim para mim uma vez: Minha namorada me liga toda hora, tem ciúme de mim. Aí eu peguei e falei assim: ele estava aqui em Goiânia, ele mora em Brasília, né? Nós estávamos comendo uma pizza, eu, ele e meu marido. Aí eu falei para ele assim: quer que eu te dou uma dica? Em vez de você mandar uma mensagem escrita, manda um áudio. Fala assim: Ô meu amor, eu tô bem, tô aqui com os primos comendo uma pizza. Assim que chegar no hotel, eu ligo para você. Um beijo. Aí ele fez, né? Depois ele mandou para mim um feedback. Ele falou assim: ó, acabou a briga. As brigas acabaram. Nunca Legal. mais brigou comigo, porque o áudio, né, aproxima. Então, quer dizer, com ele falando, acalmou ela, né? Então, isso que vale a pena. Tem E Muito tem o bom. assim, carinho expresso ali, né? O amor, o jeitinho, você se sente querida, amada, enquanto que a escrita é um meio frio, é um meio limitado, né? sim. Tem uma coisa assim interessante, um detalhe, né? Às vezes você fala assim, o almoço está na mesa. Aí se você falar assim, amor, o almoço está na mesa, você já mudou, como você falou, né? Você já deu uma grande diferença, porque você está assim, amor, o almoço está na mesa. E tem gente que fala assim que não é bom, eu não sei, falar, chamar o marido de pai. Ô pai, está na mesa, por causa dos filhos, chama, né? Aí diz que não é bom fazer isso, não é bom, não é saudável para o casal fazer isso, que tem que chamar só pelo amor mesmo, entendeu? Porque senão cria dupla, né? Duplo sentido, É como né? se saísse do lugar de amor e fosse para o lugar do pai, né? Então, assim, às vezes a gente falava assim, as crianças estavam juntas, né? Os netos, tudo, ou, ó, o pai disse isso, o pai disse aquilo, né? Essa mania, assim, mas não é saudável, Sim, olha, é né? a intencionalidade. É, então não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode falar o não, né? Aliás, tem que falar, mude o modo de falar com o seu marido, fale amor, em vez de ser pai. Exato. E amigos, hoje a gente estendeu um pouquinho a mais aqui, mas eu acredito que foi muito importante esse tema. Nós continuaremos nessa construção. Fiquem muito à vontade para convidarem pessoas aí, quantas pessoas desejarem, né? Os temas são muito preciosos, a gente tem orado sobre isso, né? E pesquisado, estudado a respeito. Vocês percebem que tem uma ordem de construção, né? Não são temas soltos assim, e são muito importantes. Mas nós queremos fazer uma oração agora e apresentar a vida da amiga Da da Érica. Érica, né? A vida do esposo da Sueli. Alguém tem algum pedido de oração? Gostaria de compartilhar algo nesse sentido? Fiquem à vontade. É, não é assim, é uma oração, né? Uma enfermeira que trabalhava comigo, uma menina de 26 anos, né? Acabou hoje se suicidando. E aí a gente fica meio tristinha, né? Orar pela família, né? Sim. E aí, quando vocês falaram daqui do exercício aqui, né? Que valeu a pena o casamento, né? E o que teríamos feito diferente. Depois aí a gente vai buscar todo aqui falando, né, prestando atenção aqui no que vocês estavam nos direcionando. Essa moça de 26 anos que acabou tirando a vida dela, uma enfermeira que trabalhava comigo, você vê que a família dela, hoje nós, assim, estamos sabendo que os pais eram separados, ela morava com a mãe, há 2 anos atrás a mãe acabou infartando, vindo a óbito no dia do aniversário dela. Um irmão é viciado em drogas, então fica mais na rua, o outro acho que é casado e o pai mora num outro lugar. E ela sozinha. E no início o Marcos até estava falando do, de relacionamentos tóxicos, né? E ela tinha um relacionamento com um rapaz que provavelmente viu essa fragilidade dela e aproveitava dela. E aí hoje
quando nós soubemos, né, que ela deu entrada, que ela foi socorrida e acabou vindo a óbito, ele que encontrou. E as meninas estavam falando, será que não foi ele que acabou matando? Porque assim, foi muita droga, 2 ampolas de midazolam na veia, com mais um outro sedativo. Então, eu falei, é tão difícil, mas assim, a gente fica bem. Hoje eu agradeço pelo relacionamento, né? Pelo nosso relacionamento, mas assim, pensando muito mais nos meus filhos, né? Que eles têm nós como referência, meus filhos, meus netos, né? E sabe que quando eles se sentem fragilizados, sabe onde procurar e se fortalecer conosco também, né? Claro, primeiramente Deus, mas eles sabem que tem esse porto seguro, é E nós. nós estamos aqui com você para fortalecer essa referência que nós queremos ser. Amém. Olha Amém. só, hein? Nós nem imaginamos como essa família está, né? Por conta dessa perda. E vamos orar, sim. Alguém mais teria algum pedido em específico? Podemos orar então, pessoal? Vamos orar. Vamos? Amém. A Claudinha, tudo certo? Tá bom, meu amigo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Muito, muito obrigado por essa noite, pelo seu cuidado, pelo dia de hoje, em que o Senhor nos protegeu, proveu, promoveu. Olha, nós não fazemos ideia dos livramentos, nós não fazemos ideia, Senhor, da sua bondade. Nós imaginamos algo, mas o Senhor é tão bom que nós não conseguimos mensurar isso. Nós queremos essa noite te agradecer por esse cuidado, pedir pela família dessa moça, Senhor. Console, conforte os corações, traga clareza, direção, Senhor, nesse momento que assim é só o Senhor, é só o Senhor para ajudar essas pessoas e amigos mais próximos, pessoas, Senhor, conhecidos, pessoas que podem, de certo modo, estender a mão nesse momento, dar palavras e estarem juntos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor use pessoas nesse sentido. Em nome de Jesus, Pai, oramos também pela amiga da Érica, que está internada, que o Senhor visite, Senhor, essa moça. Nós declaramos saúde sobre a vida dela, sobre o organismo dela, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade seja repreendida, saia, em nome de Jesus. Declaramos saúde, restauração em cada parte do corpo dela. Oramos pela vida do Artêmio, Senhor. Obrigado pela Sueli estar aqui conosco, abençoe essa família, esse casal, Senhor, fortalece a aliança deles a cada dia, dê sabedoria, instrução, direção, Pai, na condução dos mínimos detalhes, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque acreditamos, Senhor, nesse propósito, acreditamos que família é algo de imenso valor para o Senhor, que o Senhor continue abençoando cada pessoa que está participando, os casais, aqueles que estão solteiros nesse momento, que o Senhor fortaleça, dê direção, dê sensibilidade, dê clareza. Obrigado por estarmos juntos, Senhor, que tenhamos uma noite maravilhosa, uma semana abençoada, Pai. E que, se o Senhor permitir, na próxima semana estejamos juntos aqui novamente, Deus. Amém. Amém. Olha só, Ale, eu acho que a mesma coisa eu falo para a Sueli, eu falo para a Claudinha, Marcos, mas assim, o quanto é importante esse exercício que nós estamos fazendo aqui, de termos um maior nível de consciência das coisas, porque essa jovem, eu imagino o quão baixo era o nível de consciência dela, talvez de autoestima, certo? E o quanto nós somos resistência, né? Como eu falei, um tempo onde o amor se esfria, né? O quanto nós somos resistência e a gente pode levar para as pessoas, certo? Um maior nível de
consciência de que cada vida importa, né? De que Cristo morreu por cada vida, né? E a gente pode, sim, certo, formarmos famílias felizes, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, assim, nós podemos sermos representantes do céu aqui na terra e que a gente possa ser luz nesse tempo. É para isso que a gente está aqui, gente. Você não é, você não é refém diante de situações que a sua família viveu, que a sociedade tenta te impor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Seja um remanescente, acredite no amor, na aliança, na família. Acredite, gente, acredite. Nós somos obra-prima do Senhor. Nós nascemos para dar certo, gente. E estamos vivendo dias desafiadores, né? Mas não estamos sozinhos. Deus conta com a gente. Que Deus abençoe muito vocês. Vamos nos falando, estamos à disposição, tá bom? O nosso telefone eu acredito que todos aqui têm, porque a gente está lá no grupo, né? Contem com a gente, tá bom? Contamos com Amém. vocês também, com a oração de vocês. Sejam Tem uma frase que eu abençoados gosto na muito de prática do que a gente tem aprendido aqui. Amém. Essa frase é assim: como posso melhorar o meu relacionamento, né? Ela é boa. É isso. Que Deus abençoe, viu, gente? Um Gratidão, grande gente. abraço. Obrigada. Beijo. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Fique com Deus. Amém.